No Café da Manhã, entrevista. Bom, meus amigos, faltam 10 minutos para as 8 horas da manhã. A gente tem aí um projeto de lei que prevê a regulamentação das apostas esportivas por meio de cota fixa no Brasil, né? O objetivo é regulamentar. O país tem essa necessidade, até porque esse mercado movimenta bilhões de reais no país. Nós já tivemos muitos avanços e está seguindo, né, depois de ser aprovado nessa semana na Câmara dos Deputados, na última semana. A próxima etapa agora vai para o Senado. E a gente chamou aqui ele, que é advogado especialista em mercado de games e esportes do escritório Barcelos Tucunduva Advogados, para falar sobre o caminho que o Brasil está adotando para ser um dos principais mercados regulados do mundo em apostas esportivas. Marcelo Matoso, muito bom dia, doutor. O senhor me ouve bem? William Travassos falando. Muito bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Manchete. É sempre um prazer estar aqui e poder colaborar com vocês. Bom, doutor, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é separar uma coisa de outra, né? Quando nós falamos das apostas, né, nesse tipo de modalidade, muito pode se confundir com os jogos de azar. Qual é a grande diferença, por exemplo, dessas apostas esportivas para jogo do bicho, máquina caça-níquel, ou isso entra no mesmo bolo? Não, acho que esse é um ponto importantíssimo, William, essa diferenciação, né? As apostas, elas têm uma diferenciação no sentido de que elas terão uma regulamentação, né? Que é diferente do jogo do bicho, dos cassinos e tudo mais. Quando você não tem uma regulamentação, a sociedade ela opera aquele mercado sem o viés da fiscalização, sem o viés das sanções, sem o viés da prevenção à lavagem de dinheiro e sem o viés da prevenção à criminalização, né? Quando você tem uma regulamentação que autoriza a sociedade a realizar as suas apostas, a realizar os seus jogos de uma forma controlada e de uma forma equilibrada, você consegue converter esse mercado em benefício para a própria população. Como é que você faz isso? Porque você vai ter uma arrecadação, e aí você converte esse valor de arrecadação, de tributação, de imposto, para saúde, para educação, para lazer, para segurança pública, né? Então, a partir do momento que você tem uma lei, né, uma medida provisória, um projeto de lei que está para ser aprovado pelo nosso Senado agora, né, que agora foi encaminhado para o Senado, você consegue colocar ali dentro algumas diretrizes que vão fazer com que o mercado ele consiga ser minimamente equilibrado e saudável dentro do território brasileiro. Doutor, o senhor acredita que essa discussão abre espaço para a implementação dos bingos, da volta dos bingos no país? Ou seja, o país agora criou esse caminho para tentar, de alguma forma, não só regulamentar, mas também para arrecadar? Bom, esse é um ponto que todo mundo acaba falando, né? Porque, de fato, atualmente, a gente hoje vê a sociedade com um pouco de preconceito em relação a essas atividades, mas conforme a informação vai chegando até a população, as pessoas vão entendendo que esse tipo de atividade, por si só, ela não é prejudicial. Essa atividade ela é prejudicial quando você não tem uma regulamentação efetiva, né? E aí acontecem cassinos clandestinos, bingos clandestinos, e aí quando você não tem uma fiscalização, de fato, essas atividades podem ser um tanto quanto perigosas para a questão de criminalização. Agora, a partir do momento que você tem uma regulamentação, de fato, sim, começa a se falar, e novamente, você trazer os bingos, trazer os próprios cassinos, né? Se você tiver uma atividade controlada, você consegue arrecadar e converter isso para o benefício do povo. Bom, agora nós temos também inclusive acontece hoje, a CPI vem acontecendo a CPI das apostas esportivas, né? Onde a gente provavelmente vai receber o relatório do deputado Felipe Carreiras a respeito justamente do risco que pode ser de você ter, em função da movimentação dessas apostas,
você ter algum tipo de influência na decisão dos jogos, né? E isso já está sendo, inclusive, isso foi alvo da CPI na investigação, né? Do favorecimento de determinados times ou jogadores deixando de fazer alguma coisa ou fazendo alguma coisa para poder levar vantagem nessas apostas que hoje existem no Brasil. O senhor acredita que isso, com essa regulamentação, a gente pode ter mais casos de jogadores ou técnicos tentando burlar um resultado de jogo para justamente levar algum tipo de vantagem? Isso é uma coisa que pode acontecer? William, eu vejo essa questão de uma forma contrária, tá? Pelo simples fato de que hoje já existem inúmeras casas de apostas que oferecem os seus serviços para o mercado brasileiro, porém elas são sitiadas no exterior. E toda essa máfia, toda essa questão de manipulação dos jogos, ela já ocorre, né? Não tendo casa de aposta aqui dentro, né? São apostadores que se unem para criar esse tipo de esquema, eles acabam abordando os jogadores, né? Geralmente são jogadores que têm um baixo nível de poder aquisitivo dentro do mercado do futebol e, obviamente, eles acabam sendo ludibriados pelo poder aquisitivo desse pessoal que tenta manipular os resultados. Quando você tem uma regulamentação que prevê que essas casas de aposta estarão no Brasil, você inclusive traz mecanismos para nós, para as entidades de futebol, para o Ministério Público, para poder fiscalizar isso e aplicar as penalidades cabíveis. Então eu vejo a regulamentação como um ponto positivo para a gente tentar pelo menos reduzir ou mitigar esses danos, né? Porque hoje já existem essas máfias, as casas de apostas não estão no Brasil e essas máfias já existem. Você trazendo esse mercado para cá, a gente pelo menos vai ter mais mecanismos de fiscalização, vai poder ter mecanismos de autuação, inclusive tanto a medida provisória quanto o projeto de lei, eles prevêem esses mecanismos, prevêem as exceções que vão ser aplicadas, delimitam ali quem que vai poder apostar, quem que não vai poder apostar, né? Os integrantes dos clubes, jogadores, todas as pessoas envolvidas nas competições, elas não vão poder participar de forma direta ou indireta e, querendo ou não, todas as entidades vão precisar prestar contas, precisar prestar informações e, com isso, você entrega nos órgãos de fiscalização um poder maior de tentar coibir esse tipo de prática. Bom, a gente está falando de aposta e a gente tem o vício, que é um problema, né? A gente tem aí o super endividamento, né, de determinadas pessoas que não conseguem se controlar. E como o senhor falou muito bem, esses sites de aposta hoje, essas casas de aposta, elas ficam no exterior. Como lidar com isso? O senhor acredita que é através da regulamentação que a gente consegue evitar, por exemplo, o superendividamento de uma pessoa dentro de um site de apostas? Então, William, essa questão da patologia, né, ela sempre foi muito ligada à questão das apostas, mas há inúmeros estudos que indicam que essa questão da patologia do vício, ela está muito mais ligada a uma questão da própria pessoa, né, de traumas e tudo mais, e aí, naturalmente ela necessita de um acompanhamento psicológico do que ao jogo em si, né? Uma pessoa ela pode ser viciada em inúmeras coisas, ela pode ser viciada em bebida, ela pode ser viciada em furtos, ela pode ser viciada, enfim, em uma infinita quantidade de coisas. No projeto de lei e também da medida provisória, há alguns dispositivos que obrigam as casas de aposta que forem operar aqui a aplicar políticas de conscientização, né, deixando muito claro para a população que a aposta ela não é um meio de vida, você não tem que utilizar as apostas para ficar milionário, aposta como se fosse um lazer, como se você fosse gastar o seu dinheiro para ver um filme, o seu dinheiro para ir num parque ou comer um lanche com a sua família, né? Você não vai usar o dinheiro da sua conta, do seu aluguel para você fazer aposta, né? É óbvio que a gente sabe que tem pessoas que têm esse tipo de patologia, né? E é por conta disso também que parte dos recursos eles vão para a questão da saúde, justamente porque a questão da patologia do vício ela está ligada a muito mais a questão da saúde pública do que de fato a qualquer outra medida, né? Bom, dentro da regulamentação desses sites, porque hoje como é um site gringo, né? Você pode tudo.
Eu pergunto, dentro dessa modificação da lei, do projeto de lei, nós cuidamos, por exemplo, para que jovens não tenham acesso a esse tipo de aposta? O projeto de lei, ele veda a participação de qualquer menor de 18 anos, né? Então, nesse ponto aí, as casas apostas vão sofrer uma fiscalização rigorosíssima com relação a isso, até porque a Secretaria de Segurança Pública e o próprio Conselho Tutelar, ele acaba fiscalizando esse tipo de prática, né? Então, nesse ponto aí, eu acredito que esteja totalmente previsto na legislação a não participação de menores dentro desse tipo de atividade. Agora, Marcelo, o senhor é advogado e o senhor acompanha, né, o noticiário de Brasília e toda a movimentação dos nossos parlamentares e como a gente tem dificuldade de dar andamento a alguns projetos no Brasil. O senhor acredita que esse projeto de lei, ele está nessa velocidade hoje, muito em função do lobby dessas empresas e de todo esse mercado de todo? O senhor tem noção, por exemplo, poderia dizer para a gente, para a gente ter uma ideia de quanto esse mercado movimenta aqui no Brasil? Eu já ouvi falar em 100 bilhões de reais por ano. O senhor acredita que é esse lobby que está fazendo o projeto de lei andar tão rápido? Então, uma conjuntura de fatores, né? É um mercado que ele está em alta, ele está numa crescente ao longo dos últimos anos, e aí você acumula isso com o fato que a gente já tinha uma regulamentação em 2018 autorizando esse tipo de prática, né? Principalmente por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, precisaram procurar novas atividades de se distrair, né? Novas atividades de entretenimento, então esse mercado acabou crescendo muito, e aí naturalmente, quando você tem o nosso consumidor, o consumidor brasileiro, utilizando esse tipo de atividade, e o Brasil ele acaba ficando com R$0 ou 0 fatia de dólar em cima desse mercado, naturalmente o governo olha para isso de uma forma muito mais agradável, né? O Senado, a Câmara, e aí naturalmente faz com que isso se torne uma prioridade, uma urgência, porque se já há um mercado ávido e consumindo isso, que não parece que vai parar de consumir, por que não colocar esse mercado aqui dentro e trazer parte dessa receita para o Brasil, né? A estimativa é de que ao longo do primeiro ano, apenas ao longo do primeiro ano, estima-se uma arrecadação de cerca de entre 12 a 20 bilhões. Né? Então, com isso a gente já pode ter uma dimensão desse mercado que está atualmente aqui dentro, né? E como você falou, o brasileiro ele tem essa questão do jogo, né, muito arraigado. A gente sabe que o jogo do bicho ele é uma atividade, por exemplo, que não é autorizada, mas a gente encontra, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, no Nordeste, a gente encontra isso em tudo quanto é lugar. Então, por que não trazer esse mercado para cá, regular e ficar com parte da arrecadação para converter isso para a nossa população? Eu queria agradecer ao advogado especialista em mercado de games e esportes do escritório Barcelos Tucunduva Advogados, Marcelo Matoso. Doutor, obrigado pela gentileza do bate-papo e de todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, ele, sempre à disposição. Um abraço a você e a todos os ouvintes.